Salve galera, beleza? Você não está mais no canal preferido do Jean-Jacques Le Goff, você está na Maré da História, o canal preferido de Peter Buck. Eu menti para vocês de novo, porque eu falei que a gente ia concluir o conceito de memória e história segundo Le Goff, mas eu vou dar uma pausa porque não chegamos na meta de inscritos, e quando a gente chegar nessa meta eu volto a definir exatamente o que é memória e a relação com a história e as suas semelhanças e como trabalhar esses dois conceitos. Por enquanto, voltamos a estudar problemas da nova história, porque eu tenho um vídeo aqui que até que tem visualizações legais, assim, que é a diferença entre a velha história, a história tradicional, tem uma velha história meio pejorativo demais, né? História tradicional e história do análise, né? A nova história. 6 pontos que diferenciam uma da outra e dá essa impressão de que a história nova ela é essencialmente e inevitavelmente melhor do que a história tradicional. E não é o caso. O que o Peter Buck diz aqui é que a função dele não é ficar fazendo elogios para a nova história e identificar também as suas problemáticas, os seus problemas próprios, né? A busca de novas fontes, a busca de novos métodos acarreta também problemas específicos dessas novas abordagens. E se você não viu o vídeo sobre história tradicional e história nova, é importante que você vá conferir aí na playlist, beleza? Mas basicamente a nova história é a história dos análises, buscando novas abordagens para a história, novas fontes, novas formas de perspectiva metodológica, novas reflexões, novas definições sobre o que é história. Então, há essa amplitude e, por consequência, surgem problemas próprios. Então, vamos investigar aqui o que o Peter Buck diz sobre o problema da definição. Depois a gente vai tratar em outros vídeos o problema das fontes, das explicações e da síntese, beleza? Então, vamos lá. Então, lembrando que a nova história não é porque ela é nova, né, porque ela é melhor. Isso é um ponto que a gente tem que deixar claro com honestidade. E reconhecer a sofisticação também, apesar dos erros da geração que a gente chama de tradicional. E identificar agora, já que o Peter Buck já está, acho que, se eu não me engano, na terceira geração dos análises, identificar os defeitos do método. Porque, gente, se alguém apresenta um método de pesquisa e ele não é capaz de identificar nenhum probleminha no seu método, sabe? Como se ele fosse perfeito, intocável, eu acho isso meio complicado. É necessário reconhecer que a gente pode falhar e que a gente pode deixar a desejar em alguns pontos na nossa metodologia. E o Peter Buck deixa claro, antes de tudo, que esse termo nova história ele não é necessariamente novo. Ele já foi usado, ele cita, inclusive, quando... Mas a questão é que esses novos historiadores agora não são marginalizados, não são minorias dentro das correntes historiográficas e ganharam cada vez mais espaço. Buscaram compreender as fontes de maneira inovadora, novas abordagens, como a história vista de baixo, depois a microhistória, né, a história dos costumes, das mentalidades, etc. E que isso acarretou em problemas específicos dos seus métodos. E o problema da definição, para o Buck, é basicamente um problema de preconceito, de estranhamento com o objeto de estudo que vai estudar. Um exemplo que o Buck cita é a relação entre Oriente e Ocidente. Quando a gente vai analisar sociedades ocidentais, temos uma dificuldade tremenda de não acarretar em preconceitos dos nossos métodos, né? O diálogo com a antropologia nos ajudou um pouco, né, dentro da história, nesse sentido. Outro exemplo, e não necessariamente da nova história, mas como a historiografia tem seus preconceitos de todo tempo, e a gente tem o nosso, inclusive, é a questão da Idade Média, né? Como que a historiografia renascentista tratou a Idade Média durante muito tempo. E que eles tinham seus preconceitos, mas a gente também tem os nossos. E isso aparece muito claramente na diferenciação entre cultura erudita e cultura popular. A nova história desenvolveu métodos excelentes para tratar a cultura popular. Um exemplo disso é o próprio livro do Peter Buck, Cultura Popular na Idade Moderna. Porém, mas todavia, tem uma dificuldade imensa pelos preconceitos e pelas próprias definições que emprega o termo, por isso, né, questão da definição, abordar a cultura erudita. E pior,
tem uma dificuldade maior em conectar a cultura erudita com a cultura popular, entende? E isso é bem complicado. Um exemplo que eu cito aqui de um livro que eu acho majestoso, inclusive é um livro conservador, é o Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire e o próprio Sobrados e Mucambos. Como ele consegue fazer uma relação entre a Casa Grande e a Senzala, o Sobrado e o Mucambo, de maneira que um dialogue com o outro. Então, o Buck sempre elogiou o trabalho do Gilberto Freire, né? E como que é importante a gente não separar. Então, a gente vai lá e faz história vista de baixo, mas como se não houvesse conexão nenhuma com as estruturas do poder, com as estruturas do Estado, da economia, e esquece tudo isso. Eu acho que isso é um defeito que a gente pode ter ao abordar metodologias da nova história, né? Um outro exemplo disso é o livro do Norbert Elias, o Processo Civilizador, onde ele vai trabalhar os processos da sociedade cortês e como se estruturou alguns hábitos. Ele é sociólogo, mas ele faz um trabalho historiográfico, eu considero, porque ele investiga fontes primárias de etiqueta na Idade Média, na Idade Moderna, e analisa esse processo. Então, por exemplo, como que foi o hábito de comer com garfo e faca no Ocidente, e como que isso passou de uma cultura erudita, de corte, para uma cultura popular, no tempo moderno, já com a ascensão da burguesia e tudo mais. Mas é muito interessante como ele consegue dialogar esses dois polos, e muitas vezes nós, da história nova, nos perdemos nisso aí, né? Então a sugestão que o Burke deixa é justamente essa, que tenha uma interação entre as tendências, as movimentações tendenciosas de um tempo, aquilo que a gente pode chamar de um espírito do tempo, né, também, e as estruturas que compõem ele, tal como eu acrescentaria os acontecimentos. Então conseguir dialogar não só ficar tentando interpretar estruturas, mas também conectar estrutura, tendência e acontecimento num processo que um explique o outro, né? Essa coisa, conseguir explicar a história vista de baixo, que é o seu objetivo, mas conectando com estruturas de cima. A mesma coisa que faltava para os historiadores tradicionais, explicavam as histórias das diligências e esqueciam das histórias populares. E a gente inverteu isso e, de algum modo, se perdeu um pouco nessa inversão, entende? Então, acho que esse é o primeiro toque que o Peter Buck deixa para a gente tomar cuidado com o nosso método, porque ele não é inviolável e sagrado, e temos muitos problemas também, beleza? Então é isso, galera. Vamos ver se hoje ou amanhã eu consigo postar um novo vídeo aqui sobre o problema das fontes, que ampliou demais e a gente tem muitas dificuldades nesse ponto. Espero vocês lá, e é isso. Deixe seu like, seu comentário.